Vamos seguir. O que é psicoterapia breve? É uma técnica utilizada em psicoterapia que foi desenvolvida nas últimas décadas nos Estados Unidos e na Europa em resposta às demandas dos planos de saúde que pressionavam as seguradoras por atendimentos psicoterápicos menos longos que os até então utilizados pela psicoterapia tradicional existente. Por essa razão, vários estudos foram desenvolvidos e se acabou criando uma nova técnica, a psicoterapia breve, que permite resultados tão eficazes ou até mais que os métodos anteriores. Então, o que nós tivemos? Uma pressão. Imagine um tratamento psicanalítico que é longo. Se nós formos, de fato, ler todo o livro, é o livro da vida daquele paciente, a história de vida dele, nós vamos encontrar muitas neuroses. Há determinado paciente que veio incomodado com uma fobia que ele tem. Mas quando começamos a tratá-lo com a psicanálise, nós encontramos ali outras neuroses. Um TOC é um exemplo, TAG, transtorno de ansiedade generalizado, alguma crença limitante. E aí, durante o processo, são pequenas batalhas que você vai travando como analista, para somente depois de anos vencer a guerra. Aqui, trabalhando com psicoterapia breve, o nosso foco é determinada batalha. Vencer uma fobia é uma batalha. Vencer uma crença limitante, vencer uma demanda sobre um toque, e apenas isso, é uma batalha específica. Nós vencemos, mas apenas uma batalha. A psicanálise, ela está preocupada com o resultado da guerra. Então, ela começa aqui no início do livro da tua vida e vem trabalhando, e a cada situação que ela percebe que é disfuncional e que houve um trauma, que se instalou um transtorno, uma neurose, nós vamos ajustando, nós vamos trabalhando e prosseguimos a caminhada. Até lá na frente não encontrarmos mais nada. Percebermos que tudo foi reestruturado, que a psique do indivíduo está funcionando corretamente. Aí é o tempo de dar alta ao paciente. Quanto tempo levou? Talvez 1 ano, talvez 2, talvez 3. Há pacientes que são chamados de eternos, porque é o paciente que, mesmo quando recebe alta, prefere continuar o tratamento. O que ele entendeu? O tratamento lhe dá uma estabilidade emocional, lhe dá equilíbrio. E com esse equilíbrio e essa estabilidade emocional, ele toma decisões na sua empresa mais acertadas. Ele tem equilíbrio em seus negócios, ganha mais dinheiro. Então, o tratamento para ele é investimento e ele permanece sendo tratado. Para ele faz bem. Mas há situações em que nós temos o findar do tratamento com 2 anos, 3 anos. Depende muito da assiduidade do paciente, do compromisso com aquilo que é passado pelo psicanalista, as instruções, as orientações, como ele segue. Então, tudo isso são fatores que alteram o tempo. Não tem como precisar um tempo de um tratamento psicanalítico. Nós temos data de início, não sabemos data do final. Em psicoterapia breve, como eu travo batalhas específicas
Qual é a batalha que você trouxe para mim? É a claustrofobia? É a acrofobia, o medo de altura? É o medo de determinado animal? É o medo de falar em público? Que aí a fobia social ou uma crença limitante de que você não é capaz de fazer aquilo? São demandas pontuais, é isso que você quer. Eu vou tratar isso e vou te dar alta. 3 meses, 4 meses, 2 meses, você já pode ter o resultado que veio buscar e vai receber alta. Não quer dizer que eu ajustei totalmente a sua psique, a sua mente. Podemos ter inúmeros outros transtornos por ali, mas não é isso que você veio buscar. Eu te entrego exatamente o que você veio buscar. É lógico que o terapeuta sempre orienta isso. Olha, nós findamos aqui um tratamento relativo a essa demanda, a essa fobia. Eu não te tratei de uma forma geral. Isso demanda tempo, mas aquilo que você veio buscar está entregue, ok? Qual a eficácia da psicoterapia breve? É uma técnica, como já dissemos, que apresenta resultados terapêuticos bastante eficazes num limite de tempo bem menor e com apenas um atendimento semanal, podendo-se observar melhoras significativas já nos primeiros meses de tratamento. Em que consiste o tratamento? Em uma sessão semanal com duração de 50 minutos, assim como acontece com a psicanálise tradicional. De um modo geral, todo o tratamento pode durar cerca de 20 sessões, dependendo do caso, aproximadamente 5 meses. Entretanto, também há a possibilidade de alta com menor número de atendimentos. Então, ali nós vimos com relação a tempo. Nós temos uma eficácia comprovada e num período de tempo relativamente curto. Entre 2 a 5 meses, temos a resolução do problema. Certamente, com a psicanálise tradicional, levaríamos mais tempo. Por quê? Porque nós procuramos, lá na infância, a origem de vários transtornos. Nós não estamos tratando apenas aqui a situação presente, o indivíduo já adulto. Nós estamos preocupados com as vivências dele da infância que ecoam hoje na vida presente desse adulto e que trazem alterações comportamentais que lhe trazem prejuízo. Então, a psicanálise ela vai ser muito mais abrangente. A psicoterapia breve, focal. É fobia? Vou tratar só a fobia. É crença limitante? É só a crença limitante. E ponto. Qual é o papel do terapeuta na terapia breve? Diferentemente de outras abordagens, o terapeuta tem um papel bastante ativo durante as sessões, atuando de maneira direta e participativa em todo o processo terapêutico. Na clínica psicanalítica, o analista desenvolve bem a escuta empática e pouco fala, a não ser nos momentos em que dirige seu paciente no processo da fala de si mesmo. Então, aqui nós temos uma grande diferença. Como eu estou dentro da psicanálise, atuando como uma espécie de detetive da mente do meu paciente, eu preciso de pistas. Quem me fornece as pistas? O paciente, dentro do processo da fala. Eu preciso levá-lo a falar de si mesmo em vários momentos diferentes da sua vida, como vimos também em Fundamentos da Técnica. Por isso eu mais escuto do que falo.
Mas dentro de psicoterapia breve, o meu procedimento é mais proativo. Eu oriento, eu dou instruções, eu corrijo uma reação, um procedimento errado do paciente, mostrando a ele qual seria o correto. Eu o levo a questionar certas verdades que ele tem, que é o pensamento socrático. Então, a minha ação é bem proativa em relação ao meu paciente. Eu falo mais, eu ajo mais do que dentro de um tratamento psicanalítico convencional. Por isso que alguns terapeutas se identificam mais com essas ferramentas. Tem a oportunidade de quebrar aquele silêncio, aquela monotonia resultante da escuta empática. E aí eles podem falar um pouco mais, agir um pouco mais. Inclusive, dentro da psicoterapia breve, é comum se ter um trabalho de campo. Haverá situações em que você precisará sair com o seu paciente, ter uma prova real do comportamento dele diante do seu objeto fóbico, por exemplo, diante de uma crença limitante que ele apresentava. Já na psicoterapia breve, o analista interage mais com o seu paciente e o conduz não somente no processo investigativo da busca do seu mal, mas também na busca de sua cura, utilizando diversas terapias. Na psicoterapia breve, o terapeuta não está tão preocupado com o quando, o de que maneira ou por que aconteceu, mas sim com a identificação do problema e a disfunção que ele traz atualmente. É importante entender isso. O psicanalista está preocupado em encontrar a memória traumática e entender o processo em que ela se deu. Quando foi? Com que idade? Em que situação aconteceu? Com quem você estava? Para entender o reflexo disso agora na fase adulta e ajudar o paciente a ressignificar aquilo, a fazer uma nova leitura agora com uma mente madura. Por isso ele precisa lembrar, ele tem um registro feito por uma mente infantil. Agora, encontrando a memória, ele faz uma releitura com uma mente adulta. E aí conseguimos ressignificar aquele conteúdo. Mas na psicoterapia breve não há essa preocupação. O que aconteceu? Quando foi? Com quem foi? Isso não é importante. O que é importante é o que resultou disso, que é a demanda que se apresenta no presente. O resultado foi uma fobia que você tem de determinada coisa. O resultado foi uma ansiedade que você tem. O resultado foi essa depressão crônica que te prendeu. O resultado foi uma crença limitante que te impede de crescer de acordo com o potencial que você tem, mas a crença limitante te traz o medo. Te faz pensar que não é para você, é para o outro. Este é o resultado prático do que aconteceu errado lá atrás. Mas eu não estou preocupado com esses detalhes do que aconteceu lá atrás, mas com o resultado hoje. Sua disfunção é esta. Seu comportamento disfuncional é este. E é isso que nós vamos ajustar, reestruturar, tornar o seu comportamento funcional para que você viva bem daqui para frente. Na psicanálise tradicional, sempre se volta no tempo.
a fim de identificar o momento do trauma e trazer um novo entendimento ao paciente. A PB parte do presente, já em busca da solução da disfunção, utilizando as ferramentas mais adequadas a cada situação. Então, é o que temos aqui neste quadro. Observe que, na psicanálise tradicional, eu tenho aqui a demanda se apresentando no tempo presente, claro. É o momento em que o paciente me procura. E o que eu faço? Eu inicio o tratamento voltando ao seu passado. Só quando eu encontro no seu passado a memória traumática, eu posso então fazer o caminho de volta ao presente e aí iniciar o tratamento terapêutico. Na psicoterapia breve, a demanda também se apresenta no presente, é quando eu sou procurado. Mas ao invés de voltar do passado do meu paciente, eu já começo a usar o processo terapêutico como uma visão para a frente, para o futuro. É do presente para o futuro. Então não há esse caminho para trás, diferente da psicanálise tradicional. Mas isto é possível, pegar essa demanda no presente, as alterações comportamentais do paciente e já começar a tratá-lo, porque eu tenho algumas ferramentas específicas que me permitem isso, mas se a demanda for adequada e se o paciente for adequado, então eu tenho duas constantes que precisam ser observadas. Que tipo de demanda eu tenho e que tipo de paciente eu tenho. Se eu não observar isso, usar essas ferramentas aqui será algo infrutífero. Não vou conseguir resultado positivo. Eu preciso trabalhar com a psicanálise tradicional. A psicanálise tradicional, ela é lenta no seu processo, mas ela se aplica a tudo que é referente a neuroses. Qualquer situação. Fobias, crenças limitantes, todo tipo de neurose, você vai resolver com a psicanálise tradicional, porém, num tempo mais longo. Por isso ela foca num tratamento abrangente. Aqui é um tratamento pontual, há um foco a ser resolvido. Qual é a fobia? Qual é a crença limitante? Qual é o tipo de neurose? Se aplica dentro de psicanálise, de psicoterapia breve? E este paciente chegou com a motivação correta? Vai se engajar no processo como eu preciso? Então, essas constantes são extremamente importantes. Paciente motivado, disposto a fazer tudo o que é preciso para alcançar a sua cura e a demanda dele ser adequada à psicoterapia breve. Aí basta escolher qual ferramenta eu vou usar dentro da psicoterapia breve.